como era o Regis quando criança, adolescente? Quais eram os seus sonhos? Olha, Aline, na verdade foi até engraçado, porque como eu fiz até esses 7 anos, normalmente até os 7 anos que a gente vai formando aquela primeira personalidade baseada no que a gente aprende com a família, né? Isso. E eu lembro que nessa época, como foi uma coisa meio turbilhão, ia para um lado, para o outro, né? Meio ping-pong. Meio ping-pong. Eu lembro de simplesmente ir reagindo às coisas que aconteciam em volta, né? Em volta de mim. Quando eu vim para Sorocaba, que eu entendi que eu comecei a criar um certo eixo de personalidade, digamos assim, né? A minha mãe, ela é uma pessoa muito... Não muito dura, mas muito rígida na educação, nos caminhos, né? Isso lá atrás poderia parecer uma coisa meio dura, mas na verdade foi exatamente isso que me colocou num lugar de me autoconhecer e de eixo mesmo de vida, né? Gente, você falou uma coisa muito sensacional. Porque assim, primeiro, você deixou de ser reativo. Exato. Porque não era escolha sua. Então, você Exato. estava reagindo aos acontecimentos. E segundo, a rigidez ou a frustração ou limites, ele não prejudica quando na medida Muito certa. pelo contrário. Então, assim, você se tornou esse homem de sucesso que você é hoje com pouca idade, digamos assim, porque você tem 29 anos, ou seja, imagina você daqui 20 anos, ou quando você chegar na minha idade. Eu vejo que você tem já uma cabeça muito evoluída. E você está atribuindo isso ao que você recebeu na sua infância. Conta um pouco como isso repercutiu. Adorei Perfeito. isso. Eu acho excelente. Porque assim, uma coisa que eu me lembro dessa minha primeira parte da infância é que, por tudo que tinha acontecido comigo, as pessoas, elas tinham, principalmente família, eles tinham um tratamento meio que de dó, meio que de querer dar tudo de mão beijada, desse lugar de tipo assim, putz, coitado. Vitimismo. E quando eu vim pra cá, nesse modo de educação um pouco mais rígido, um pouco mais tipo assim, cara, você realmente tem que pegar, levantar, estudar, trabalhar, fazer tudo que tem que ser feito, foi desconstruindo esse lugar de coitadismo que aconteceu lá atrás e substituindo por um lugar de tipo assim, faça o que tem que ser feito. Que legal. Né? E isso foi bem, bem interessante, porque ela era aquele perfil que assim, cara, você tem que acordar 5 horas da manhã pra pegar o ônibus para ir lá no curso técnico que eu fazia de programação quando eu era adolescente, tinha que acordar, não tinha outra escolha, entendeu? Era muito sobre ter clareza do que tem que ser feito, né? E isso foi me modelando com muita clareza, assim, né? E no meio do caminho foi bem interessante que eu comecei a ter uma certeza de que eu precisaria construir uma carreira e uma vida em torno das coisas que eu gostava de fazer, né? Sensacional. E isso foi clareza, né? foi surgindo uma clareza muito grande, né? E que não era ruim passar por um processo muito dolorido para chegar no lugar que eu queria. Entendi. Né? Então, assim, como eu sempre fui construindo desde a minha adolescência as coisas que eu precisava de um modo que o processo não era gostosinho, digamos assim, você tinha que acordar cedo, acordava 5 horas da manhã, pegava o busão, ia para curso técnico, voltava, trabalhava com 16 anos numa empresa aqui perto, inclusive, né? Informal, adolescente. Aí à noite ia para a escola, fazia ensino médio, chegava meia-noite, no outro dia era a mesma coisa. Então, assim, o processo para chegar e ter as coisas que eu queria não era um processo igual a todo mundo, né? Então, se alguém vende que é fácil, não é. E isso eu aprendi lá atrás.